Saudações geográficas! Aqui quem fala é Edson Maia e esta é mais uma aula de Geografia. Brasil, a diversidade cultural e os afro-brasileiros. Brasil, país de muitos povos e culturas. A população brasileira originou-se da miscigenação de vários povos, por isso apresenta grande diversidade cultural manifestada na religião, na música, na dança, na alimentação, na arquitetura, no vestuário, etc. Exemplo dessa diversidade é a própria língua portuguesa, reconhecida como oficial no Brasil. Ela possui palavras únicas quando comparada à língua portuguesa falada em outros países. Isso porque incorporou muitas expressões dos grupos étnicos formadores da população brasileira, que são os indígenas, europeus e negros africanos. Palavras como Tietê, Caatinga, Sucuri e Pitanga têm origem indígena. Mocambo, Cafuné, Fubá e Berimbau têm origem africana. E outras palavras com origem em línguas europeias foram agregadas ao português, como tchau e espaguete, que vem do italiano. Grupos formadores da população brasileira. Os três principais grupos que formam a matriz populacional brasileira são os indígenas, os brancos e os negros. Os indígenas. Como vimos, diversos grupos indígenas viviam no território que viria a ser o Brasil antes da colonização portuguesa. Estima-se que havia de 2 a 4 milhões de indivíduos distribuídos em mais de 1.000 diferentes etnias. Os indígenas possuíam características próprias de organização social, línguas, crenças, técnicas de coleta, caça, pesca e cultivo agrícola. Hoje, alguns grupos indígenas vivem isolados, outros em reservas, outros nas cidades, muitos em condições precárias de vida. Os grupos indígenas continuam lutando por seus direitos e contra o preconceito e o descaso com sua cultura, que ocorrem a despeito da contribuição desses grupos para a formação do povo brasileiro e de todo o seu conhecimento sobre o meio ambiente, a flora e a fauna do território acumulados por séculos. Há anos, as pesquisas médicas e farmacêuticas baseiam-se nesses conhecimentos para aproveitar as propriedades preventivas e curativas de várias espécies vegetais e animais utilizadas por grupos indígenas, a fim de obter substâncias para a elaboração de medicamentos. No entanto, os indígenas ainda são vítimas da invasão de suas terras por fazendeiros, garimpeiros, madeireiros, grileiros, entre outros. O que é um grileiro? Grileiro é aquele que pratica a grilagem, ou seja, apropriação ilícita de terras ocupadas ou não por seus proprietários, poceiros indígenas, por meio da expulsão destes e falsificação de documentos de propriedade. O termo tem origem em um antigo recurso de se colocar documentos novos em uma caixa com grilos, para que, por meio dos dejetos desses insetos e de sua ação de roer os papéis, ficassem amarelados e ruídos, dando-lhes a aparência de antigos. Grupos formadores da população brasileira, os portugueses e outros imigrantes. A partir do século XVI, com a invasão do território pelos portugueses, teve início o processo de miscigenação destes, no caso portugueses, com os grupos indígenas e os negros africanos trazidos como escravos, configurando a população brasileira atual. Nos séculos XIX e XX, esse processo prosseguiu com a chegada de outros povos. Entre os que vieram em maior quantidade estão os italianos, segundo grupo mais numeroso, depois dos portugueses. Vieram também espanhóis, alemães, japoneses, sírio-libaneses, russos, poloneses, chineses, coreanos, indonésios, uruguaios, bolivianos, entre outros. Grupos formadores da população brasileira, os negros africanos. A partir do século XVI, com a chegada de negros africanos para servir de mão de obra escrava, amplia-se o processo de miscigenação, significa essa mistura entre povos diferentes. Os negros escravizados foram a principal mão de obra em atividades econômicas do Brasil colonial, fundamentais para o seu desenvolvimento econômico. 3 grandes culturas africanas entraram no Brasil por meio de imigrações forçadas. Foram elas as culturas sudanesas, bantas e guineano-sudanesas islamizadas. Elas apresentavam diferentes tradições, crenças e tecnologias, o que contribuiu para a formação cultural e econômica brasileira. Os guineanos sudaneses tinham basicamente a mesma origem dos sudaneses,
mas eram convertidos ao islamismo, que é uma religião. Com o crescimento da produção de açúcar no Nordeste e as dificuldades em escravizar os indígenas, aumentou o fluxo de negros africanos escravizados para o Brasil. A escravidão. Assim como os indígenas, os negros africanos introduzidos no Brasil e na América foram, em geral, submetidos a condições brutais de existência. Arrancados de suas comunidades, famílias e terras, atravessaram o Oceano Atlântico nos sujos porões dos navios negreiros como cargas ou mercadorias de venda e compra. Calcula-se que cerca de 10 milhões de negros africanos foram trazidos para a América entre 1502 e 1870, sem considerar os que morreram durante a viagem ou eram mortos durante a resistência ao seu aprisionamento. Dos 10 milhões, estima-se que mais de 3,5 milhões desembarcaram no Brasil. Os brasileiros nos censos do IBGE. Por meio dos censos realizados pelo IBGE, entre outros aspectos, é possível conhecer a distribuição da população brasileira segundo a cor da pele. As pessoas, quando perguntadas pelos pesquisadores do IBGE que realizam o censo, são livres para declarar sua cor de pele entre 5 opções: branca, preta, parda, amarela e indígena. Com base no gráfico ao lado, que é de 2015, a composição da distribuição da população brasileira segundo a cor de pele era da seguinte forma: 45,2% branca, 45,1% parda, 8,9% preta, 0,8% indígena e amarela. Esse tipo de informação continua sendo levantada em estudos estatísticos não por uma posição racista ou preconceituosa por parte dos institutos de pesquisa, mas para avaliar a condição social das famílias e pessoas segundo a cor, considerando que em nossa história as elites dirigentes de modo geral não tiveram a preocupação e ações voltadas para melhorar as condições de vida de grupos menos favorecidos socialmente, como os indígenas e negros. Por isso, essas informações podem dar apoio às políticas públicas que buscam reduzir de maneira eficaz as desigualdades sociais no país. Os afro-brasileiros no Brasil atual, as comunidades remanescentes de quilombos. Os quilombos são comunidades formadas por descendentes de negros africanos escravizados que fugiram das fazendas de açúcar, de café, da atividade mineradora e de outras a partir do século XVII. Eles se autodenominam quilombolas. Essas comunidades persistiram e são encontradas em praticamente todos os estados brasileiros. Durante muito tempo ficaram desconhecidas ou isoladas. Com a Constituição Brasileira de 1988, que concedeu aos quilombolas o direito à propriedade de suas terras e à manutenção de suas culturas, essas comunidades ganharam mais visibilidade na sociedade brasileira. Até 2002, haviam sido identificadas 743 comunidades quilombolas no Brasil. Atualmente, graças às iniciativas do governo federal e das comunidades quilombolas em busca do autorreconhecimento, o número de comunidades identificadas supera 3.500. No entanto, por causa da demora no processo de reconhecimento oficial e titulação da maior parte delas, há ainda muitos conflitos entre quilombolas, fazendeiros e poceiros. Desigualdades entre negros e não negros. Vários estudos comprovam que a população negra em seu conjunto possui as piores condições de vida se comparadas às de outros grupos. A expressão mais dramática dessa desigualdade é a incidência da pobreza na população negra. No Brasil, de cada 10 pobres, 6 são negros. Além disso, os negros recebem cerca de metade dos rendimentos obtidos pelos não negros e apresentam as maiores taxas de desemprego. No mercado de trabalho, ainda é alta a desigualdade entre negros e não negros, sobretudo em relação às mulheres negras. Elas são as que mais sofrem com a discriminação. Apresentam a menor taxa de participação no mercado de trabalho, a menor taxa de ocupação, a maior taxa de desemprego e o menor rendimento. A desigualdade persiste na educação. A taxa de analfabetismo na população negra e parda é o dobro em relação à da população branca. Isso significa que quanto maior o nível de ensino da educação básica ao superior, menor é a presença dos negros. Os movimentos dos afro-brasileiros.
Nos últimos anos, os movimentos de luta dos afrodescendentes por igualdade social e melhores condições de vida vêm contribuindo para a superação de barreiras sociais e culturais, permitindo-lhes destacar-se em várias atividades. Eles reforçam com isso que não é a cor da pele que determina a capacidade das pessoas. Logo após a abolição da escravidão em 1888, surgiram as primeiras organizações de afrodescendentes, já que os ex-escravos não foram incorporados como trabalhadores livres e continuaram excluídos da sociedade. Nas décadas de 1960 e 1970, os movimentos em busca de direitos civis para os negros ganharam maior força no Brasil, sob influência dos movimentos negros dos Estados Unidos e pela independência das colônias europeias na África. Utilizando-se, por exemplo, da música e da dança como expressões contestatórias, explicitaram as injustiças a que são submetidos. O rap, que é ritmo e poesia, é um movimento que aborda o racismo, a violência policial, as precárias condições de renda e outras temáticas sociais. Temos um bom exemplo que é o Portal da Cultura Afro-Brasileira. É um site que contém muitas informações sobre educação, cultura afro-brasileira, cultura africana, ações afirmativas. Até recentemente não havia em nosso país uma política nacional articulada e contínua para a promoção da igualdade das pessoas segundo a cor da pele. Apesar de os movimentos negros no Brasil denunciarem o racismo há décadas e proporem políticas para sua superação. Em 21 de março de 2003, data em que é celebrado no mundo todo o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, o governo federal criou a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que desenvolve ações voltadas para a promoção da igualdade e do combate à discriminação racial. É importante destacar que o dia 21 de março é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, ou seja, é o dia de combate ao racismo. Desigualdade de rendimento segundo a cor. Historicamente, pretos e pardos apresentam indicadores sociais desfavoráveis quando comparados à população de cor branca, fruto ainda da histórica exclusão social de amplos segmentos de pretos e pardos, inserções diferenciadas no mercado de trabalho, distribuição regional, acessos desiguais a uma série de bens e serviços, entre diversos outros fatores estruturantes da sociedade brasileira nessa perspectiva. Ainda observando a desigualdade de renda, que apesar de ter diminuído nos últimos anos, ela mantém-se consequentemente. A população permanece segmentada por cor ou raça. Pretos ou pardos representavam, em 2015, 54% do total de toda a população. 75,5% eram pessoas que tinham os 10 menores rendimentos, contra 23,4% das pessoas brancas. Ao mesmo tempo em que eram apenas 17,8% das pessoas 1% com os maiores rendimentos, contra 79,7% dos brancos, ou seja, brancos recebem mais do que os negros. Um exemplo das iniciativas que buscam promover a igualdade são as chamadas ações afirmativas, que correspondem ao tratamento preferencial dado a pessoas de grupos desfavorecidos em uma sociedade. Isso pode ser feito por meio de cursos de qualificação profissional, bolsas de estudo, cotas de ingresso nas universidades, etc. Apesar de ser um antigo desejo não só da população afro-brasileira, mas também de mulheres e de pessoas portadoras de necessidades especiais, apenas no dia 13 de maio de 2002 foi instituído por decreto presidencial o Programa Nacional de Ações Afirmativas. Por meio dele, os afro-brasileiros, entre outros grupos, passam a ter, por exemplo, maior acesso ao ensino superior no Brasil. O combate aos preconceitos no Brasil. Nas últimas décadas, os diferentes tipos de preconceito têm sido debatidos pela sociedade brasileira de forma cada vez mais ampla e aberta. A luta por igualdade e justiça e a melhoria das leis buscam não só evitar e punir o preconceito, mas também promover a diversidade cultural e a liberdade de qualquer indivíduo em fazer suas próprias escolhas sem ser por isso discriminado. Apesar dos avanços, a intolerância ainda faz parte do cotidiano, em particular entre jovens e crianças. Preconceitos no contexto escolar. Uma pesquisa publicada pelo IBGE em 2013 mostrou que o preconceito racial e outras formas de preconceito fazem parte do cotidiano de professores e alunos nas escolas brasileiras. Veja os resultados no gráfico ao lado. Dentre os resultados apresentados,
temos alguns com destaque. Discriminação a respeito da aparência do corpo e rosto. Na pesquisa, pouco mais de 1/3 dos alunos afirmou ter sofrido algum tipo de humilhação por sua aparência física. Essa prática está enquadrada em um dos artigos do projeto de lei no novo Código Penal e, caso aprovado, será considerada crime. Discriminação por cor ou raça. Quase 7% dos alunos sofreram algum tipo de discriminação racial. O Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 2010, é destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades e a combater a discriminação e as demais formas de intolerância étnica. Discriminação a respeito da orientação sexual. A punição para ofensas com motivação na orientação sexual e identidade de gênero foi debatida no Congresso Nacional entre 2006 e 2015, por meio do projeto de lei número 122 de 2006, que previa a criminalização desse tipo de preconceito. Embora o projeto tenha sido arquivado em 2018, o Poder Legislativo do Brasil sinalizou que irá elaborar e discutir um novo projeto a esse respeito. Discriminação ou preconceito sobre religião. A Lei Federal nº 7.716, de 1989, além de definir os crimes resultantes de raça ou de cor, protege a liberdade de prática religiosa para todos os cidadãos. A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, é o conjunto de regras que serve de base para a legislação do país. Uma de suas características é a garantia da igualdade de direitos e deveres para todos. De acordo com o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Humilhações na internet. A humilhação de alguém na internet por suas escolhas, crenças ou por sua aparência, também conhecida como bullying virtual ou cyberbullying, é muito comum. Uma pesquisa realizada em 2014 com crianças e adolescentes de 9 a 17 anos revelou uma realidade preocupante. Dentre as informações, pode-se constatar que as redes sociais na verdade são redes antissociais. 64% dos jovens já sofreram algum tipo de humilhação ou foram tratados de forma ofensiva nas redes sociais, e quase metade foi ofendida por meio de mensagens instantâneas, como SMS, WhatsApp e similares. É importante a gente ter um uso responsável desses recursos. Se a internet é um dos ambientes de propagação de ofensas e humilhações, as redes sociais são os principais meios de transmissores desses comportamentos, e por essa razão exigem um uso cauteloso e responsável. Existem formas de punição. Esse tipo de comportamento ofensivo está previsto como crime em um dos artigos do projeto de lei do novo Código Penal. Resumindo, o Brasil é um país que tem um povo mestiço que surgiu da miscigenação, ou seja, da mistura, de europeus, indígenas e africanos, e posteriormente de asiáticos e outros povos. Os indígenas e afro-brasileiros sofrem discriminações de várias formas, principalmente com destaque negativo para o racismo, que é bastante presente no Brasil. O dia 21 de março é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, ou seja, é o dia de combate ao racismo. As desigualdades sociais e econômicas provocadas por causa da colonização e escravidão demonstram que temos uma dívida a ser paga aos indígenas e aos afro-brasileiros. Devemos trabalhar políticas de cotas, de inclusão e de melhoria do acesso à educação, saúde e outros serviços sociais. O povo brasileiro é misturado e nossa riqueza está nessa diversidade. Chegamos ao fim de mais uma aula de Geografia. Saudações geográficas e até a próxima!